Graça e paz, igreja, uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã, boa noite para toda a sua família. Nos encontramos aqui nesta noite para mais um tempo de estudo, meditação na palavra do nosso Deus. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, e vamos ler hoje a partir do versículo 22. Nós estamos estudando o momento daquela controvérsia sobre a questão da circuncisão dos gentios. Foi convocada então uma reunião, dos apóstolos lá em Jerusalém. Semana passada nós vimos o parecer de Tiago, muito centrado ali, muito tranquilo, após a palavra, o discurso de Pedro, também mostrando aí a questão da salvação pela graça, do amor de Deus que é para todas as pessoas, todos os povos, tribos, línguas, nações, sem acepção de ninguém. Então, o parecer de Tiago, que para que eles então pudessem caminhar de forma mais unida, visando aí a unidade da igreja. Então, a gente viu que se a igreja ali não tivesse acontecido, essa união, essa reunião, essa discussão sobre o assunto, esse entendimento, esse compartilhar de posicionamentos e chegasse a um acordo, talvez já poderia ter atrapalhado todo o trabalho missionário ali naquele momento do nascedouro. Mas nós temos visto isso desde o início de Atos dos Apóstolos, a presença marcante, constante, orientadora, direcionadora, abençoadora do Espírito Santo. Como nós dissemos nos estudos desde o início, que esse livro poderia ser chamado também como um livro que narra a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, no nascedouro da igreja. Então é um livro que narra, mostra o Espírito Santo agindo na vida da igreja. Então, em cada situação, em cada viagem que aconteceu, em cada viagem impedida, em todas as atitudes, ações, pensamentos, nós vamos ver a ação do Espírito Santo trazendo paz, trazendo orientação, trazendo aí o direcionamento para que a igreja se firmasse e o nome de Jesus fosse alcançando cada vez mais pessoas, outras cidades, outros endereços, outros países, e assim chegou até nós. Portanto, nós vamos ler o que vai acontecer então depois deste parecer de Tiago, onde ele pede para que não sejam perturbados os gentios, aqueles que estavam se convertendo, para que eles não fossem perturbados, que não houvesse necessidade ali de ficar cobrando deles mais do que eles poderiam suportar, mas que eles se abstivessem das coisas erradas, que não era bom, que não fazia bem para eles, que eles se abstivessem das contaminações por ídolos, relações sexuais ilícitas, carne de animais sufocados e de sangue, porque eles também conheciam a lei de Moisés, que era pregada todo sábado. Então hoje no capítulo 15, versículo 22, nós vamos ver que essa decisão vai então ser enviada a Antioquia. Então lembra-se que está acontecendo lá em Antioquia, essa discussão está acontecendo em Antioquia, a cobrança dos gentios é lá em Antioquia. Então eles resolvem vir até Jerusalém para dizer que não há necessidade, para se reunirem, e eles chegam a um acordo então de que não há necessidade de que eles circuncidassem. Então eles vão agora voltar para Antioquia de Jerusalém. A notícia é enviada para Antioquia para ser compartilhada com os irmãos e irmãs que ali estavam. E assim nos diz o texto, versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. E foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros,
aos irmãos de entre os gentios, Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre vós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos importar mais, ou melhor, não vos impor mais encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Amém. Vamos orar? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante desta palavra santa, viva e poderosa, clamando sobre nós a tua misericórdia, corações gratos pela tua presença entre nós. Clamamos agora que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha com poder sobre as nossas mentes. Revela-te a nós, Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, ó Pai, que possamos estar, Senhor, atentos e atentas à tua voz, ao teu ensinamento, e que o Senhor, pela tua graça, nos encha de coragem para que possamos, Paizinho, pôr em prática aquilo que temos aprendido do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. Fala conosco, ensina-nos, exorta-nos, corrige-nos, ó Pai, alimenta-nos, Senhor, e ensina-nos em todo o tempo para que possamos viver em conformidade com a orientação do Teu Santo Espírito. É a nossa oração e a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém. Pois bem, toda a liderança da igreja, né? A igreja em Jerusalém que estava ali reunida e toda a liderança, os apóstolos, homens e mulheres tementes a Deus, pessoas comprometidas com o evangelho, com o reino de Deus, aceitaram a decisão deste concílio, da tomada, né, da decisão que era para eles não exigirem a questão da circuncisão, mas aquilo que realmente era importante. E o que eles falaram? Bom, agora que nós chegamos a essa decisão, os irmãos e as irmãs lá da Antioquia precisam saber dessa resposta. Por que era importante isso? Para que o povo de Antioquia não desanimasse, não desfalecessem na sua fé. Porque eles tinham ali um amor pelo evangelho, eles tinham conhecido Jesus, eles estavam experimentando, saboreando a bênção que é caminhar com Jesus, tinham certamente desfrutado de curas, de libertação, de ensinamentos, e tudo isso com a presença do Espírito Santo, eles estavam desfrutando ali de paz no coração. Uma paz que certamente eles não tinham tido ainda a oportunidade de vivenciar em tempos outros, em tempos onde eles não conheciam Jesus. Porque como nós bem sabemos, né, eu e você bem sabemos que nós temos paz quando nós conhecemos Jesus, né? A paz de Cristo, ela é o árbitro do nosso coração. A paz de Cristo, ela invade a nossa mente e o nosso coração. E mesmo em momentos complicados, nós podemos ter essa paz de saber que o Senhor é Deus, está conosco, caminha conosco, nos abençoa, nos guarda, nos orienta. Esse é o nosso Deus. Então, da mesma forma que aqueles gentios de Antioquia haviam se convertido, estavam ali felizes e ao mesmo tempo
assim, eufóricos, sedentos para servir a Jesus. Eles tinham ali um pouco de preocupação. A paz não estava completa, não por falta de fé, ou por falta da presença de Jesus na vida deles, ou por falta do Espírito Santo, não. Mas a paz deles estava sendo assim, correndo o risco de ser prejudicada por conta de alguns entre eles, judeus convertidos ao cristianismo, estarem impondo sobre eles ali um jugo muito pesado. Então, vocês querem ser cristãos também? Vocês também precisam se circuncidar. Peraí, a circuncisão é um rito do judaísmo, não é do cristianismo. Então, o que nós vamos fazer? Então, teve a reunião e agora a resposta que eles aguardavam. Certamente, esses irmãos e irmãs estavam ali com corações aflitos. O que será que está sendo decidido? Qual será o veredito? O que os irmãos, o que a liderança da igreja, os apóstolos vão dizer? Será que a gente vai poder continuar na igreja? Será que a gente vai ter que sair? Ou será que nós vamos ter que cumprir os rituais judaicos? O que será da nossa vida? Então, eu imagino que havia ali uma expectativa desses irmãos, aguardando essa comitiva, aguardando este grupo, né, de pessoas que de Jerusalém voltariam para Antioquia, trazendo as boas novas de grande alegria. Que bênção! Saber que o evangelho é boas novas de grande alegria. Então, eles mandaram, né, a liderança lá, os apóstolos, a liderança da igreja de Jerusalém, aceitaram a decisão deste concílio e mandaram então uma comunicação pastoral, uma palavra de ânimo, uma palavra de paz, uma palavra que trouxe ali um refrigério, um apaziguar dos corações dos irmãos e irmãs que estavam em Antioquia. Uma palavra pastoral para os cristãos não judeus da igreja de Antioquia. Para mostrar o apoio da Igreja Mãe em Jerusalém, a equipe missionária, 2 líderes acompanharam Paulo e Barnabé. Então, eles não foram sozinhos, porque senão poderia, mas Paulo e Barnabé eles já tinham uma opinião formada. Quem vai dizer para nós que o que eles estão falando é verdade? Poderia alguém pensar assim. Às vezes as pessoas duvidam, né, daquilo que está sendo dito. Então, o que eles fazem? Para manter, né, a segurança da palavra, para que houvesse testemunho daquilo que estava sendo anunciado, daquilo que estava sendo falado, né, como uma mensagem viva para aquele grupo. Eles vão mandar 2 líderes missionários que vão acompanhar Paulo e Barnabé. Reconheceram o problema e o dano causado por pessoas que não entenderam as implicações da inclusividade do evangelho. Então veja só, nós precisamos lembrar, e eu tenho lembrado isso aqui muitas vezes nesses últimos estudos, a questão de o evangelho de Cristo, o qual nós servimos, ser um evangelho inclusivo e não exclusivo. O evangelho não exclui ninguém, mas ele inclui, porque ele é o amor de Deus, ele é a palavra de Deus que é revelada a nós, ele é o cuidado de Deus, ele é o favor imerecido, que é a graça de Deus, que é a misericórdia de Deus e que é derramada para todas as pessoas. Ele inclui as pessoas que se acham menos merecedoras, as pessoas que se acham mais pecadoras, todas elas têm direito a essa graça. Basta abrir o coração. Basta aceitar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí você passa então a fazer parte da grande família da fé, dessa família maravilhosa que nós servimos, que é a família de Jesus. Então, Paulo e Barnabé voltam para Antioquia, eles vão ser acompanhados ali de Silas, que vai junto com eles, e de Judas, né? Esses 2 irmãos vão acompanhá-los, né? Eles eram homens reconhecidos. A gente vê também que para testemunhar, para falar do evangelho, tem que ser pessoas que têm um bom caráter. Nós, como cristãos e cristãs, precisamos cuidar de ter um bom caráter, de ter uma vida correta. O texto bíblico mostra para nós que eles eram homens notáveis entre os irmãos.
Eu gosto sempre de lembrar, né, que em casa eu sempre lembro isso, caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Às vezes tem pessoas que são bons testemunhos quando estão diante da igreja, quando estão diante do pastor ou da pastora, quando está diante da liderança. Mas quando você está sozinho, quando você pensa, né, que ninguém está vendo, porque Deus vê todas as coisas, mas quando você não tem ninguém por perto, o que você faz? Ou aquilo que está no seu pensamento, aquilo que está no teu coração, é isso que mostra quem você é verdadeiramente, né? Então o texto mostra para nós que aquela carta precisava ter ali o testemunho e o apoio de homens que eram corretos diante de Deus e diante da igreja, que davam um bom testemunho. O texto mostra para nós aqui homens notáveis. Então esses homens vão junto, né, os Silas e o Judas, eles vão junto com Paulo e Barnabé para mostrar para aquele grupo que estava lá em Antioquia que eles reconheceram que aquela situação era um problema e que estava causando dano na vida das pessoas, né? Então eles reconheceram o problema, reconheceram o dano que estava causando e que eles precisavam dizer que o evangelho não era exclusivista, mas que era inclusivista e que as pessoas tinham o direito de fazer parte do evangelho de Jesus Cristo, de fazerem parte, de se tornarem cristãs. Então, a missão de Deus se faz melhor em parcerias, com coordenação, na resolução de conflitos, através do diálogo, através da conversa, através da explanação das situações, percebendo as questões positivas, as questões negativas, ponderando, pedindo orientação do Espírito Santo, pedindo direcionamento da graça de Deus, para que as decisões tomadas enquanto comunidade, enquanto família da fé, enquanto cristãos e cristãs que nós somos, sejam decisões abençoadoras, sejam decisões reconciliadoras, sejam decisões que gerem unidade no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Então, esse diálogo foi importante para a resolução do conflito, para que as pessoas pudessem ali ter paz na fé que elas estavam agora abraçando. Então nós percebemos e aprendemos aqui nesse trechinho que quando as pessoas sentam juntas e elas ali conversam, têm um diálogo franco, né? Esclarecem as suas questões, elas também passam a ter ali uma fé mais firme, uma fé mais fortificada, uma fé que testemunha a graça, o perdão e o amor ao próximo, que é quando você muitas vezes precisa abrir mão do seu desejo, da sua vontade, por amor ao seu irmão, por amor à sua irmã, certo? E a coisa bem marcante nesse trecho é que, como todas as coisas relacionadas à obra missionária, à Igreja do Senhor Jesus, a orientação e a decisão vem do Espírito Santo. Por isso, quando não há ali um consenso, a melhor coisa que a gente faz é parar, orar, clamar a misericórdia do Senhor e pedir ao Espírito Santo que nos oriente, nos direcione e nos mostre o caminho que devemos seguir. Amém, igreja? E eu quero ler mais um trechinho com você. Então, aqui nós vemos um momento em que eles têm a decisão, chamam Paulo, Silas, Paulo e Barnabé, e juntamente com eles o Silas e o Judas, escrevem uma carta e mandam para a igreja de Antioquia, apresentando para a igreja a decisão que foi tomada pelo concílio em Jerusalém, e tudo isso orientados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, no versículo 30 em diante, nós vamos ler assim, a leitura da mensagem. Como é que eles receberam essa mensagem, né? Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram.
Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Que bênção! A gente vê que quando a palavra é de Deus, quando a orientação é de Deus, quando é do Espírito Santo, ela gera paz aos corações, né? Então o texto diz para nós aqui os sentimentos que aquele povo que estava ali ansioso, né, querendo saber uma resposta, inquietos, preocupados, eles recebem essa carta e o que é gerado no coração deles, a palavra, quando ela vem do Espírito Santo. O texto diz para nós aqui que eles chegaram lá, reuniram toda a comunidade e entregaram a carta para a comunidade. Quando leram, olha que alegria que é ler uma palavra de Deus, que vem de Deus, né? Alegria sobremaneira, eles se alegraram com aquela palavra, porque aquela palavra trouxe paz ao coração. Eles receberam o conforto que vem do Espírito Santo. Se alegraram, receberam conforto e também os irmãos que foram juntos, Silas e Judas, que eram profetas, eles consolaram os irmãos com conselhos e os fortaleceram. Eu fico imaginando assim, que aqueles irmãos recebendo aquela palavra, talvez eles estavam até achando que eles vão ter que sair, né, do cristianismo, acho que eles vão expulsar a gente daqui, porque a gente não está fazendo as coisas do jeito que deveria ser feito. Talvez houvesse essa preocupação, né? A gente está aqui especulando. Mas o fato é que quando eles chegam, eles recebem essa palavra de paz, essa palavra de conforto, essa palavra de alegria, de que eles não tinham que se preocupar em fazer a circuncisão, mas que eles tinham que se abster das coisas, das relações ilícitas, que eles tinham que se abster dos animais consagrados. Então eles tinham ali as orientações que eles deveriam seguir e isso traz paz ao coração deles. E o que eu imagino é que eles queriam saber mais. Que mais que a gente pode fazer? Quais outros conselhos vocês nos dão para que a gente continue servindo ao Senhor com alegria, de maneira correta, de maneira honesta, de maneira apropriada? E aí o texto mostra para nós que o Judas e o Silas, eles deram muitos conselhos, eles eram homens de Deus. Que coisa boa, que bênção é quando nós recebemos conselho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo que nos aconselham, que nos mostram o caminho, que nos ajudam a tomar direções, a tomar decisões. E o texto diz assim que eles ali deram muitos conselhos e que esses conselhos os fortaleceram. Olha que coisa linda, um conselho que fortaleceu, né? O texto diz para nós, quando a gente recebe, quando a gente está meio sem saber o que fazer, a gente se sente enfraquecida, desanimada. Mas quando a gente tem um conselho bom, aquele nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem para tomar decisões, para realizar coisas, fazer obras que até então a gente se sentia enfraquecido. O bom conselho gera força para a gente continuar a caminhada, né? Então eles receberam muitos conselhos que os fortaleceram e eles demoraram ali um bom tempo, eles ficaram algum tempo ali e aí os irmãos, né, deixaram voltar. É interessante que os irmãos não deixaram eles voltarem logo para Jerusalém, não porque seguraram eles ali na força, mas assim, eles tinham tanta vontade, eu creio que eles tinham tanto interesse de saber e querer mais e mais dessa nova fé, do cristianismo, que os irmãos se sentiram ali, vão ficar mais, né? Então eles se sentiram segurados por aquele grupo para ensinar, para aconselhar, para fortalecer, para continuar falando de Jesus, né? Então, depois de um bom tempo ali, eles deixaram eles voltar. Tudo bem, vai. A gente queria que vocês ficassem mais um pouquinho. Sabe quando você está num encontro de oração, ou você está num culto que você não quer ir embora, mas quer continuar ali, mas tá bom, a gente precisa continuar, né? Deixaram eles irem embora, voltarem, mas o Silas permaneceu. Depois a gente vai ver um pouco mais da história de Silas. Então ele permanece ali, ele falou assim, olha, me parece bem ficar aqui. Ele teve o entendimento de que aquele povo precisava dele. E a gente precisa ter esse entendimento, a hora de chegar e a hora de sair.
a hora de falar e a hora de calar, como diz Eclesiastes. Às vezes as pessoas precisam ouvir orientações e às vezes as pessoas não querem ouvir orientações. Às vezes a gente precisa dar orientações e às vezes a gente não deve dar orientações. Então aqui, nesse momento, ele entendeu, né? Silas entendeu que seria bom, né? Pareceu bem permanecer ali. Paulo e Barnabé também ficam ali mais um tempo, ensinando e pregando, com muitos outros. Então aqui a gente vai ver que tem muitas outras pessoas pregando o evangelho está se expandindo, né? E a palavra do Senhor está alcançando cada vez mais vidas. Amém? Nós vamos parar por aqui. A semana que vem nós vamos ver a segunda viagem missionária e vai acontecer aí uma separação entre Paulo e Barnabé e a gente vai saber por que dessa separação. Amém? Mas que nesse momento a gente possa aprender, né? Que essa carta que levou aí notícias de paz, de alegria, uma mensagem de fé e esperança, que nós possamos ser como esses missionários aqui, como esses apóstolos, né, como Paulo, Barnabé, Silas, Judas. Eles foram ali mensageiros de paz. Eles levaram palavras de esperança, palavras de fé, palavras de alegria, palavras de conforto. Que eu e você, meu irmão e minha irmã, possamos ser assim, cartas, né? A palavra vai dizer assim que nós somos cartas vivas, que nós possamos ser cartas que levem palavras de fé, de esperança, de amor, de alegria, de paz, de conforto, aonde nós estivermos, por onde nós passarmos, né? E que possamos saber aí dar bons conselhos quando for necessário e quando for necessário nos calar, que assim também o façamos. Mas aquilo que nós fizermos, seja por palavras, seja por obras, que nós possamos fazer na direção, na unção e na graça do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus use a sua vida com grande poder. Amém? Vamos orar? Pai de amor, mais uma vez na tua presença, nós te damos graças, ó Pai, por este tempo precioso de aprendizagem da tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo testemunho, ó Deus, e pelo privilégio daqueles homens de serem, ó Deus, mensageiros da paz, mensageiros de esperança, mensageiros de conforto, mensageiros de alegria. Faz assim conosco também, Pai. Faz de nós, ó Deus, mensageiros e mensageiras do teu amor, da tua graça, do teu poder, da tua renovação. Faz de nós instrumentos, ó Deus, como cartas vivas, que possamos anunciar alegria, Senhor, conforto, fé, esperança. Usa as nossas vidas, Senhor. Move com teu Espírito em nós, como o Senhor moveu na vida dos apóstolos, como o Senhor tem movido hoje na vida da tua igreja. Continue movendo com poder nas nossas vidas. Faz de nós, ó Deus, mensageiros, mensageiras, instrumentos para o louvor da tua glória. Usa-nos, Senhor, como nós cantamos, como farol, Senhor, como flecha que alcança o alvo. Senhor, usa as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, continue caminhando conosco, abençoe a tua igreja, abençoe cada lar, cada família, Senhor, cada criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, que a tua graça, que o teu favor, que a tua misericórdia alcance cada lar. Abençoe, Senhor, as pessoas enfermas, entra com provisão, com cura. Sara, Senhor, os corações, sara, Senhor, cada vida, em nome de Jesus. Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia, sustenta a tua igreja, Senhor, orienta-nos, que todas as nossas decisões, que todos os nossos planos, que todos os sonhos sejam, ó Deus, direcionados pelo teu Espírito Santo. Paizinho, não permita que venhamos dar nenhum passo sequer, se não for de acordo com o teu querer e a tua vontade. Caminha conosco, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, dispensa sobre nós a tua bênção, abençoe todo o coração que está clamando a ti nessa hora. O Senhor conhece cada necessidade, nós entregamos nas tuas mãos e confiamos na tua graça, orando no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. Tenha uma excelente semana.